Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio aqui do canal da Liturgia da Palavra. E nós vamos dar início fazendo o sinal de nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, nós entramos no período da ressurreição e pós-ressurreição de Cristo Jesus em nossas vidas. Bendito seja o Senhor, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, né? O Filho muito amado do Senhor Todo-Poderoso. Abril, né? Desejo que abril seja um mês muito abençoado a todos nós, mas principalmente a você que me acompanha neste período, neste canal. Nessa introdução, vamos já colocar em pauta as intenções de oração e também as orações propícias para este período. Inicialmente, o tema da Rede Mundial de Oração do Papa, que o Santo Padre, o Papa Francisco, nos pede para a reflexão do mês agora, né? O mês de abril. Intenção: por uma cultura da não violência. Rezemos pela maior difusão de uma cultura da não violência que implica um cada vez menor recurso às armas, seja da parte dos estados, seja da parte dos cidadãos. Rezemos também pelo nosso país, o Brasil, pedindo para que Nossa Senhora acolha o Brasil, o povo brasileiro e todo esse período do ano 2023, nos consagrando a ela e consagrando nossos entes queridos, familiares, amigos e até os nossos desafetos. Para este tempo pascal, nós rezamos o Regina Coeli. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia, alegrai-vos, exultai, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ó Deus, que pela ressurreição de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, fizestes brilhar no mundo a alegria. Fazei que pela intercessão da Virgem Maria, sua mãe, cheguemos às alegrias da vida eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Também neste período podemos rezar o Ave Maris Stella, Ave do Mar Estrela, também. O mês de abril é o período dedicado a meditarmos, nós somos convidados neste mês a meditarmos sobre o Santíssimo Sacramento e também rezarmos mais intensamente para o Espírito Santo. E para este período, eu separei 2 orações de Santo Afonso Maria de Ligório. Para o Santíssimo Sacramento, se Jesus sacramentado, rezemos. Deus sacramentado, pão dos anjos e alimento divino, eu vos amo, mas nem vós nem eu ficamos satisfeitos com este amor. Amo-vos sim, mas amo-vos muito pouco. Fazei vós mesmo, Jesus, que eu conheça a beleza e a bondade imensa que amo. Fazei que meu coração expulse todos os afetos terrenos e deixe todo lugar só para vosso divino amor. Para ganhardes meu coração e vos unirdes tudo a mim, descei cada dia dos céus aos nossos altares. É, pois, justo que eu também não pense senão em vos amar, em vos adorar, em vos agradar. Amo-vos de toda a minha alma, amo-vos com todas as minhas forças. Se quereis recompensar-me por este amor, dai-me ainda mais amor, mais ardor, para que eu cresça sem cessar em vosso amor e no desejo de vos agradar. Jesus, meu amor, dai-me mais amor. E para esta já segunda semana do mês de abril, já no período de pós-ressurreição do Senhor Jesus, nós vamos rezar a seguinte oração dedicada ao Espírito Santo por Santo Afonso Maria de Ligório. O Espírito Santo dá os meios para amar a Deus e a ser santo. Meu caro Redentor, quereis meu amor e mandais que vos ame de todo o coração. Sim, meu Jesus, de todo o coração quero amar-vos. Não, meu Deus, direi confiado em vossa misericórdia. Não me apavoram meus pecados, porque agora os odeio, os detesto acima de qualquer mal. Eu sei também que esqueceis as ofensas de uma alma que se arrepende e vos ama. Aliás, porque mais que outros vos tenho ofendido, mais que outros vos quero amar com a ajuda que de vós espero. Meu Senhor, quereis que eu seja santo, e eu quero ser santo para vos dar gosto. Eu vos amo, bondade infinita.
dou-me todo a vós. Sois meu único bem, meu único amor. Aceitai-me, meu amor, e fazei-me todo vosso, e não permitais que ainda vos dê desgosto. Fazei que me gaste todo por vós, como nos gastaste totalmente por mim. Amém. A seguir, a liturgia do dia. E nesse dia 29 de abril de 2023, nós estamos no sábado, terceira semana do período pascal. Santo desse dia, Santa Catarina de Sena, uma das poucas doutoras da Igreja Católica, né? Existem muitos doutores da Igreja Católica. Uma delas mas mulheres doutoras são poucas. Se não me engano, são 5, se não me engano. Uma delas é Santa Catarina de Sena, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus. Mas existem outras que eu tenho que estudar mais, né, para saber. Mas existem, se não me engano, tem mais uma santa, com uma vasta literatura, só que é do período da Idade Média, né? Mas hoje é o dia de Santa Catarina de Sena. Existe uma publicação no Brasil chamado Diálogo, tá certo? E acho que tem as cartas também, se não me engano, tá? Mas, para você que faz aniversário hoje, vamos rezar por você, né? Para você que me acompanha no canal. E a luta continua, né? A gente tem que seguir nesse caminho, certo? Vamos dar início à liturgia da palavra. Vamos fazer a primeira leitura de hoje. Hoje não tem pitaco, tá? Eu tô gravando, o Papa já foi em viagem para a Europa, Bulgária, se não me engano. Então vamos rezar por essa missão dele, por essa viagem apostólica, tá certo? Só isso. Nossa, é muita coisa, né? É muito assunto que está acontecendo, então eu prefiro me isentar. Tenho novidades para o mês que vem. Eu vou dar uma parada, né? Eu talvez para essa semana, ainda para a semana que vem, vou estar fazendo a leitura do Catecismo da Igreja Católica. Mas aí eu já vou começar com as leituras e reflexões de São João Maria Vianney. Depois eu falo qual que é o livro, tá? Mas tem a ver com justamente esse período do período pascal. Mas o interessante observar, até, tá, já que não ia ter pitaco, mas vai ter um pitaquinho. Para você que gosta de uma missa tridentina, que você frequenta, que você estuda, que você sabe a estrutura, né, não é só do rito, mas você acompanha a liturgia do rito bizantino, do rito bizantino, né? Do rito tridentino, rito bizantino, rito tridentino, missa tridentina, missa dos antigamente. Então, Santo Afonso Maria de Ligório tem sermões para os domingos de Pentecostes. Só quem é de missa tridentina entenderá, né? Então, isso eu não vou fazer, porque não tem missa de segundo domingo de Pentecostes, terceiro domingo de Pentecostes. Não há na missa do Concílio Vaticano II, né? Mas isso foi até um negócio interessante. Mas eu acho que eu vou contar depois. Vou deixar vocês também com a pulga atrás da orelha. Eu tô fazendo uma avaliação do terreno literário que eu comprei, do livro que eu comprei. Nem devia ter comprado, mas eu tava tão mal. Ai, gente, todo mundo tem seus momentos ruins e bons, né? Mas você já ouviu falar de algumas coisas? Quer ver? Coisa que eu não sabia, mas instintivamente eu sabia. Como é que é o termo em inglês? Comfortable food. Comida confortável. Tipo, você não tá bem, mas você come lá um McDonald's, por exemplo. Não, um pudim, pronto. Você come um pudim e você... Ai, tô feliz. Comi um pudim. Chocolate para mulheres, né? Homens também comem, mas mulheres é fatal porque aquele negócio do chocolate lá tem um princípio ativo que acalma um pouco os nervos. Você quer acalmar uma mulher? Dá chocolate para ela.
bem, com bastante cacau, 70% cacau, tá? É verdade, não é piada, não. Isso é estudo científico. Ele atinge o neurológico da mulher. Existe aí então você, por isso que é importante a gente saber quem que é a gente. Tipo, você tem que saber quem é você pra você e eu tenho que saber quem sou eu pra mim. Parece papo de besta, mas não é tão besta assim porque tem gente que vive uma vida, uma irrealidade, achando que é uma pessoa e na verdade só tá construindo um reboco, uma máscara e não tá te levando a lugar nenhum. Então, o conhecimento, tá certo. Tem lá, acho que você está percebendo aqui um movimento no YouTube. O pregador Anderson Reis está fazendo lá um curso de temperamentos. É muito louvável isso. Às vezes você já fez o curso, tudo. Mas isso vai além. Não é só temperamentos. Porque você não entra numa caixinha, num molde de chocolate, de um ovinho de Páscoa, sabe aquelas forminhas para fazer chocolate? Então. É interessante, vale a pena. Mas eu tô falando você se conhecer como você mesmo é e eu me conhecer como eu sou nas qualidades e defeitos, porque isso é que provoca pecado, isso que provoca as nossas maldades perante o mundo. Nem tô enfiando o capeta no meio, né? Porque tem hora que o capeta vai se safar bonito. Mas a gente identificar virtudes que vêm de Deus, e só você tem, eu tenho, e maldades que só eu tenho e você tem. E a gente tem que resolver esses BO, porque a partir dessas atos maliciosos, vou colocar atos, não é pecaminosos, mas atos maliciosos é que nós provocamos coisas contra a gente e contra o próximo, né? Então, aí aconteceu que eu tava muito ruim. Já tava ruim. Aí veio uma outra situação que eu não sabia. Aí foi uma junção de coisa ruim em cima de coisa ruim, aí estourei com a próxima lá. É, aconteceu. Então, só que nesse meio tempo eu tentei me confortar, foi parar numa livraria de igreja, né? Aí fui lá, achei o livro. Aí achei o livro, nem sabia que existia o tal do livro. Porque eu ouvi falar que o São João Maria Vianney era um homem assim como direi, intelectualmente falando, ele era meio débil, né? Até mandaram ele pro interior da França, no interior dos interior lá, perdido, fim do mundo da França. Ele nasceu 3 anos antes da Revolução Francesa. Não estava conseguindo terminar os estudos para ser padre, mas vinha de uma família piedosíssima. A mãe dele, né? Nossa, abençoada mãe de São João Maria Vianney, Santa Mãe, né? Que Deus permita que ela já esteja na glória de Deus com o seu filho querido. Mas ele era débil. Eu não sabia que ele tinha escritos. E ele tem. Oh, né? Talvez você já soubesse, eu não sabia. Aí o que eu não sabia, fui ver o sumário do livro dos sermões dele. Fui olhar, porque eu conheço padres aqui que fazem missa tridentina, me mandam sempre. Realmente tinha umas coisas que eu não entendia, eu ouvia tudo, vídeos e tal, porque é produzido vídeos aqui das missas tridentinas e tal. Que bom, né? Aí o que acontece? Não me toquei. Aí quando eu só me toquei agora, falei, o quê? Além do domingo de Pentecostes, havia os domingos dedicados ao Pentecostes. Então, veja, a quaresma não era só aquele momento de mais um pouquinho, vamos lá, 40 dias de quaresma. Aí o povo já esqueceu que a quaresma já vamos chafurdar no pecado, já vamos celebrar que Jesus ressuscitou e eu tô lá matando uns boi, fazendo churrasco, né? Não, o pessoal tá inconsciente vivendo 50 dias sem saber que vai vir Pentecostes. E aí, quando era a missa dos antigamente, ainda celebrava 12 semanas. É isso? 11, 12 semanas de Pentecostes. Para fazer valer a Santíssima Trindade, né? O Filho, não é? O sacrifício do Filho, depois a ressurreição do Filho e depois o Pentecostes como promessa. Agora eu acho que eu entendo mais ou menos essa luta do povo de que volte a missa tridentina, mas a gente sabe que não volta. E a gente sabe que o Concílio Vaticano II, desde a década de 60, com o Papa João 23, né, já tem longa data aí,
Deixa quieto, né? Não vou aqui parecer uma revolucionária, uma zelote da vida. Mas eu tive esse estranhamento. Eu falar a verdade, eu não sei nem porque eu comprei esse livro. Eu tava atrás das obras completas de Santa Teresinha, que eu sei que existe pela Paulus. Mas eu comprei o da Paulus, o volume 2 do São João Maria. É, pesado, mas. Ah, eu comprei. Queria me sentir confortada, né? Aí eu comprei e tá sendo muito bom. Tô fazendo uma breve leitura dele e aí eu vou compartilhar com vocês algumas leituras, tá? Tá certo? Então, mas isso vai ficar para outra semana, mas já em maio, em preparação a Pentecostes. Tá certo? Fica, mas assim, não há o que fazer, né? Mudou. Havia as oitavas de Pentecostes, já aleijou também, aí só ficou com o domingo. Deus o livre, né? A impressão que dá é que é como se o povo não quisesse o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo sopra onde quer, tem que ir para os irmãos evangélicos. Para quem conhece a história da RCC, a história dos começos, dos primórdios, né? Antes da RCC. Vou falar da Beata Helena Guerra e sua guerra, né? Que ela teve visões, era uma mística, e ela era do tempo do Papa Leão 23. E, e ela disse que também teve uma preocupação enorme. Por que, que o Espírito Santo não vem insuflar na igreja? Isso que na época ainda era a missa tridentina, né? Então a questão não é o rito, a questão é a fé do povo. É como é propagado. E a força de Deus, o dom de Deus, a graça de Deus é muito grande. Sempre vai suscitar pessoas para insuflar o Espírito Santo. Mas saiba você que não pede o verdadeiro Espírito Santo. Não tô falando qualquer espírito imundo que aparece na tua cabeça, no teu coração e faz você ter ideia besta, né? Peça o Espírito Santo mesmo você tá desconfiado. Peça. Uma hora vem. Uma hora ele te dá uma rasteira, você cai de cara, fica com a cara esfregada na BR, mas vem. Não tem problema. Ou te trata com carinho, né? O Espírito Santo também trata com carinho. Com amor. Mas às vezes o amor tem que ser um pouco violento, né? Eu já ouvi isso também. Gente que fez uma experiência bem enorme com o Espírito Santo caindo com a cara no chão, né? Então, enfim. Bom, não era para ter pitaco, teve pitaco. Então, clamemos ao Espírito Santo. Isso vai ficar para os próximos capítulos, mas é o próximo material que eu vou falar, declamar para vocês, tá? Então, a primeira leitura de hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 31 a 42. Naqueles dias a igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se, progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Pedro percorria todos os lugares e visitou também os fiéis que moravam em Lida. Encontrou aí um homem chamado Enéas, que estava paralítico e há 8 anos jazia numa cama. Pedro disse-lhes: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma a tua cama. Imediatamente Enéas se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região do Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome que quer dizer gazela. Eram muitas as obras boas que fazia, as esmolas que dava. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Então lavaram seu corpo e o colocaram no andar superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope, ouvindo dizer que Pedro estava lá, os discípulos mandaram 2 homens com um recado: Vem depressa até nós. Pedro partiu imediatamente com eles, e assim que chegou, levaram no andar superior, onde todas as viúvas foram ao seu encontro. Chorando, elas mostraram a Pedro as túnicas e mantos que Tabita havia feito quando vivia com elas. Pedro mandou que todos saíssem. Em seguida, pôs-se de joelhos e rezou. Depois voltou para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. Ela então abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão e ajudou-a a levantar-se. Depois chamou os fiéis e as viúvas e apresentou-lhes Tabita viva. O fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos acreditaram no Senhor. Palavra do Senhor. O responsório de hoje é o Salmo 115, ou 116b, com o refrão: Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele que fez em meu favor?
Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos e seus amigos. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que ele fez em meu favor? Eis que sou vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso oferta um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que ele fez em meu favor? Evangelho de hoje, João capítulo 6, versículos 60 a 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram, disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos dei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. Vamos recordar o evangelho do domingo, terceiro domingo do tempo comum, do período da Páscoa. João, né? Não, Lucas. Lucas 24, versículos 13 a 35. Em que Jesus se encontra com os 2 discípulos rumo a Emaús. Essa semana, vamos recordar, essa semana inteira nós fizemos reflexão nos evangelhos referentes a Jesus e Eucaristia. Jesus que se faz pão e vinho, pão e carne e vinho, se faz alimento. E aí escandaliza o povo não entende, ele tá falando... Engraçado que ele fala de forma metafórica e não tão metafórica assim. Lógico que não tem como comer Jesus que está descido da cruz, mas né, o fato de tomarmos a Santa Eucaristia é o corpo de Cristo, é o mistério de toda a missa que se faz presente, tá? Tá certo? Bom, não vai ter mais... assim, outra reflexão a respeito, tá? Vou partir direto para a liturgia do Catecismo da Igreja Católica. Vamos para os parágrafos 689 a 690, 689 a 690. A missão conjunta do Filho e do Espírito. Aquele que o Pai envia a nossos corações, o Espírito de seu Filho, é realmente Deus. Consubstancial ao Pai e ao Filho, ele é inseparável dos dois, tanto na vida íntima da Trindade como em seu dom de amor pelo mundo. Mas ao adorar a Santíssima Trindade vivificante, consubstancial e indivisível, a fé da Igreja professa também a distinção das pessoas. Quando o Pai envia seu Verbo, envia sempre seu sopro, missão conjunta em que o Filho e o Espírito Santo são distintos, mas inseparáveis. Sem dúvida, é Cristo que aparece, ele, a imagem visível do Deus invisível, mas é o Espírito Santo que o revela. Jesus é Cristo, ungido, porque o Espírito é a unção nele e tudo que advém a partir da encarnação decorre desta plenitude. Quando finalmente Cristo é glorificado, pode, por sua vez, de junto do Pai, enviar o Espírito aos que creem nele. Comunica-lhe sua glória, isto é, o Espírito Santo que o glorifica. A missão conjunta se desdobrará então nos filhos adotados pelo Pai no corpo de seu Filho. A missão do Espírito de adoção será uni-los a Cristo e fazê-los viver nele. A noção da unção sugere que não existe nenhuma distância entre o Filho e o Espírito. Com efeito, da mesma forma que entre a superfície do corpo e a unção do óleo, nem a razão nem os sentidos conhecem nenhum intermediário. Assim, é imediato o contato do Filho com o Espírito, tanto que para aquele que vai tomar contato com o Filho pela fé, é necessário encontrar primeiro o óleo pelo contato. Com efeito, não há nenhuma parte que esteja privada do Espírito Santo. Por isso, a confissão do senhorio do Filho se faz no Espírito Santo para os que o recebem, vindo o Espírito de todas as partes, precedendo os que se aproximam pela fé. Certo? Amanhã, parágrafo 691. Desejo a todos uma ótima sexta-feira. Não, sábado.
Desculpa, gente, eu tô um pouco apressada, tô um pouco conturbada, tô um pouco briguenta. Peço que orem por mim, tá? Infelizmente, triste. Triste, triste, triste. Em 47 anos, esse é o ano que tá sendo mais difícil pra eu me entender a mim mesma, sabe? Nem eu me entendo. E aí eu não coloco nem justificativa mais, né? Como eu disse, tá errado, ponto, acabou, sabe? As coisas que às vezes eu faço. Mas eu vou dizer que tem sido muito importante. Que é melhor eu sofrer sabendo quem eu sou de verdade, né? E aí colocar isso diante de Jesus. Mas eu não vou dizer que tá sendo muito fácil. Mas também não precisa sentir dó, não, porque eu andei fazendo uma maldade aí, pra piorar, ainda tô considerando que eu tenho razão, né? Então eu preciso, antes de até fazer confissão, ter que começar primeiro, antes de usufruir do sacramento da confissão e antes de abusá-lo dele, é melhor eu, de fato, estar bem arrependida, ou um pouco arrependida do que eu fiz, né? Mas eu andei fazendo umas cacas aí essa semana por conta do meu nervoso, mas já melhorou bastante, tá? Só que teve um caso aqui que eu tava mal atravessada com a moça e eu sei que ela chegou de coração aberto, mas soltei os cachorros. Duro, né? Olha, mas é uma coisa eu tenho que dizer pra vocês. A gente também precisa avaliar certas condições de amizade. Algumas amizades dizem que tem saudade da gente. Não caia nesse papo da saudade. Avalie bem por que a pessoa está se aproximando de você de verdade. Não precisa fazer que nem eu, né? Tem outras formas de chegar e resolver. Mas avalie bem quando a pessoa chega dizendo que tá com muita saudade de você. Se você sabe que aquela pessoa é fofoqueira, que vai espalhar a tua vida aos quatro cantos, é melhor você nem encontrar com a pessoa. Fala assim, ó, tudo bem, mas eu tô ocupado, sei lá, inventa uma desculpa. Cuidado com essas pessoas. A não ser que você caia na lábia porque você gosta demais dessa pessoa. Aí já é outro detalhe. Mas fica por sua conta e risco. Avalie a conduta da pessoa que tá dizendo que tá com saudade. Porque é muito fácil falar que tá com saudade, certo? Só na hora que tem uma situação que envolve só ela, né? Então, e também avalie o que você quer de uma amizade, de um relacionamento, mesmo que seja superficial, de bom dia, boa tarde, boa noite, assim, no portão da casa. Avalie bem. Tratar todo mundo, lógico, com educação. Mas assim, a ponto de você fazer ela entrar no portão da sua casa, no portão do seu coração, no portão da sua vida, avalie muito bem. Porque depois não tem como parar certas fofocas, né? Eu não tô dizendo que eu tenho razão, eu podia ter agido de outra forma, mas eu sei com quem que eu tô lidando. E essa pessoa, desculpa, essa saudade não cola pra mim, né? Vai falar para todos os coleguinhas da faculdade que a Maria Helena está vivendo dessa forma. Eu odeio cair na boca do povo. Minha vida é desse jeito, pequenininho. Mas graças a Deus, vivo bem. Na graça de Deus. Vivo. Por mais que eu esteja aqui sofrendo, chorando, etc. Né? Só tô dizendo isso porque não sei, vai ver que alguém deve estar ouvindo, algum conhecido meu deve estar ouvindo. Olha, apesar de eu estar em crise, eu tô em crise agora comigo mesma. Por mais que os outros às vezes me afetem, não, eu errei, coloquei expectativa nessa pessoa. Então, só que tá sendo uma profusão. Eu não consigo fazer muita coisa ao mesmo tempo, ainda mais esse tipo de situação humana, assim. Tipo, se começa a vir muita gente pra eu ter que resolver, entre aspas, dentro da minha cabeça, eu entro em curto. Porque é muita gente pra resolver, na minha cabeça. Tipo, não, essa pessoa. Tudo bem, criei expectativa com essa pessoa. Aí vem a outra, né? Então, é difícil. Então, muitas crises que eu tinha no passado é porque eu não conseguia resolver e ainda lidava com vendas. Então, pensa, era muita coisa. Então, eu vivia em estresse mesmo. Então, às vezes, a gente precisa, né, ter nosso autocuidado, tem que saber, não, meu limite é esse, meu limite é pequenininho. Pensa assim, você é um limite de um cartão de R$ 1.000. Não dá pra comprar muita coisa. Mas também não dá pra ultrapassar. É bastante R$ 1.000, mas ao mesmo tempo não é bastante para algumas situações, tá? Não também ficar, ai, tadinha de mim. Não, não é assim também, né? Mas é preciso, a gente precisa pôr os pingos nos is. Então eu vou reforçar isso, porque talvez a maioria das pessoas encontra refúgio em Jesus,
mas muitas vezes a gente também acaba fazendo umas bolas fora bem grande por aí, né? Então não é bom testemunho, certo? Então, pensamos a graça de Deus no dia de hoje e fechamos a terceira semana da Páscoa. Vamos entrar na quarta semana da Páscoa, que domingo agora, quarto domingo da Páscoa, refere-se ao domingo do Bom Pastor, gente. Fique atento a todas as leituras do Evangelho deste período. Fiquem em paz, na paz de Cristo. Por favor, rezem por mim, rezem por Papa Francisco primeiro, tá? Um abraço.